Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Lição de número 11 da revista de jovem da editora CPAD. Nós estamos chegando aí à reta final do primeiro trimestre de 2018. E você pode encontrar este material, o slide, na plataforma ebdinfoco.com. Você acessa lá ebdinfoco.com e você vai encontrar uma diversidade de conteúdos relativos à Escola Bíblica Dominical para ajudar você a fazer uma aula abençoada. O nosso tema, a ressurreição de Jesus Cristo. Um tema muito importante e para você jovem, vivendo no mundo em que nós estamos vivendo, com muitos paradigmas a serem quebrados pelo politicamente correto, é muito importante estudarmos sobre o contexto histórico da ressurreição de Jesus. E nós, através desta lição, abordaremos um pouco, de forma resumida, claro, o tempo não dá para fazer um estudo mais aprofundado, mas a nossa revista tem lá a dica de leitura da lição, Evidências da Ressurreição de Cristo. Muito bom o livro, você estude esse livro, pode procurar ele na internet aí e leia ele ou compre ele. É um livro muito bom do Josh McDowell, que é muito bom falando sobre a ressurreição de Cristo. E nós vamos estudar tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista bíblico sobre a ressurreição de Cristo. O nosso texto do dia se encontra em Mateus capítulo 28, verso 6, que diz: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Palavras do anjo que falou para as mulheres que foram ali visitar o túmulo de Jesus. E a nossa síntese diz: se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala muito sobre isso. Aliás, é um texto muito importante que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Além do texto falar, ser o texto célebre da Bíblia sobre a ressurreição, Paulo, no início do capítulo 15 de 1 Coríntios, tem ali o testemunho de Paulo sobre mais de 500 pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. E Paulo diz ali que essas pessoas, naquele momento em que ele estava escrevendo, ainda estavam vivas como testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. O nosso texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 28, verso de 1 a 15. Como de costume, por uma questão de tempo, eu não vou me deter no texto bíblico, mas aconselho você a fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação ao texto de Mateus, capítulo 28, que é muito importante para o embasamento dessa lição. A nossa introdução. A maior prova da divindade de Jesus é a sua ressurreição. Os adversários do cristianismo se utilizam de vários argumentos para anular a veracidade da ressurreição de Cristo. Alguns desses argumentos é a teoria do túmulo desconhecido, a teoria do túmulo errado, a teoria da lenda, a teoria da ressurreição espiritual, a teoria da alucinação, a teoria do corpo roubado, enfim. São muitas as teorias que os adversários do cristianismo usam para tentar argumentar contra a veracidade da ressurreição de Cristo. As evidências diretas somente podem ser comprovadas por quem a presenciou. Por exemplo, o túmulo vazio, as testemunhas oculares, isso somente quem estava lá, quem viu Jesus, pode provar. Mas nós temos, no entanto, as evidências circunstanciais, que podem ser constatadas pela própria história. Por exemplo, a igreja é uma prova viva da ressurreição de Cristo, senão a igreja não existiria se Jesus não tivesse ressuscitado. O domingo só foi transformado no dia de reunião da igreja porque os apóstolos viram Jesus ressuscitado e acreditavam piamente nisso, e por isso, como sendo o dia em que Jesus ressuscitou, transformou no dia em que a igreja se reunia. O batismo, a Santa Ceia, enfim,
Essas são algumas das evidências circunstanciais que provam a ressurreição de Jesus. Por isso, nesta lição estudaremos algumas dessas provas que auxiliam na constatação da ressurreição de Jesus. Nosso primeiro ponto, a ressurreição de Jesus é acompanhada de sinais. Mateus 28, versos de 1 a 7. A aparente vitória dos líderes religiosos. No sábado, o dia seguinte ao da preparação da Páscoa, tudo parecia estar perfeito para os principais líderes religiosos judaicos. Aparentemente, seus planos contra Jesus tinham dado certo. Sem dúvida, os líderes religiosos da época pensaram que tudo estava resolvido, mais um impostor liquidado. Enquanto os líderes religiosos comemoravam, os discípulos choravam sem esperança. Eles haviam persuadido Pilatos a enviar um destacamento para guardar o túmulo de Jesus. Os primeiros discípulos agora estavam dispersos e amedrontados e desolados. Para as autoridades, o problema estava resolvido, pois Jesus estava morto. Para os discípulos, tudo estava perdido. Os dois grupos parecem não atentar para o que Jesus havia dito, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Os líderes religiosos, preocupados, achando que poderiam impedir a ressurreição, solicita a Pilatos uma guarda para proteger o túmulo. E os discípulos se desesperam, se desestimulam, como se Jesus não tivesse dito que ele ao terceiro dia ressuscitaria. A Maria Madalena e Maria vão até o túmulo. As mulheres tiveram um papel importante no ministério, na paixão e na ressurreição de Jesus. Fatos registrados por todos os evangelistas. Flávio Joséfo diz que o testemunho de uma mulher não era válido em um julgamento. E era comum que o testemunho de uma mulher naquela época não fosse levado em consideração para ser prova de nada. Mas nós vemos aqui que os 4 evangelhos deixam bem claro a presença das mulheres durante o ministério, a crucificação de Jesus e a ressurreição. Se os 4 evangelhos falam das mulheres que serviam o ministério de Cristo, a julgar pelo contexto machista da época, esses serviços eram realmente relevantes. Essas mulheres desenvolveram um trabalho muito significativo, com certeza, no ministério de Jesus. O destaque dado às mulheres era algo incomum na cultura judaica. As mulheres que contemplaram de longe a crucificação do Salvador, agora olham o túmulo de Jesus de perto. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte do templo. Esta Maria Madalena, aquela Maria Madalena que, segundo a Bíblia, Jesus expulsou demônios dela. E a outra Maria, possivelmente a Maria, mãe de Tiago. Elas retornaram ao sepulcro no alvorecer do domingo. Pela fé, aquelas mulheres se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição. A fidelidade dessas mulheres foi recompensada com o privilégio de estarem no rol da história como as primeiras pessoas a verem o Cristo ressuscitado. Essas mulheres seguiram Jesus desde o seu ministério, o início do seu ministério, ficaram com ele no momento da sua crucificação e estavam ali no momento em que ele ressuscitou. Não sabemos por que estas mulheres foram até o túmulo de Jesus, porque a pedra era muito grande e elas certamente não conseguiriam tirar a pedra. Talvez elas não soubessem que havia ali uma guarda protegendo o túmulo de Jesus. Enfim, mas nós sabemos que elas
estavam ali e tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. O túmulo é aberto de forma sobrenatural. Quando as mulheres chegaram no domingo pela manhã ao sepulcro, ele estava vazio. A pedra havia sido removida. O selo havia sido quebrado. O túmulo vazio, Jesus não estava ali. A pedra havia sido removida, uma pedra enorme. Segundo os historiadores, pesava de 1,5 a 2 toneladas. O selo havia sido quebrado. Esse selo era uma corda esticada sobre a pedra, fixada em cada extremidade por uma argila especial. E essas porções de argila eram marcadas com o sinete oficial do governo. Lembrando também que, de acordo com que os relatos bíblicos dos evangelhos, a pedra foi removida e levada para distante da porta do sepulcro, ladeira acima. Portanto, homens para levar essa pedra até ladeira acima, pela distância que ela foi deixada, tinha que ser pelo menos 20 ou mais homens. E a guarda certamente não permitiria que isso fizesse, mesmo que fossem os discípulos de Jesus ou alguém mais fossem ali, essa guarda não deixaria. Certamente foi algo sobrenatural. Enquanto as mulheres caminhavam rumo ao sepulcro, houve um grande terremoto que removeu a pedra que lacrava a entrada. O terremoto não foi um fato isolado e casual. O terremoto foi consequência da descida do anjo. Evidências da ressurreição. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Algumas pessoas questionam a veracidade do relato da ressurreição. Se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, como ele ressuscitou ao terceiro dia? Os judeus contavam os dias de maneira diferente. Sexta à noite, um dia. Sábado de dia, outro dia. E sábado de noite, outro dia. Porque os judeus contavam assim: o que aconteceu na sexta, então era um dia inteiro. O que aconteceu no sábado, então era um dia inteiro. E o que aconteceu no domingo, mesmo que fosse pela manhã, no início do dia, era um dia inteiro, porque eles contavam noite da sexta, dia de sábado e noite de sábado. Por exemplo, quando no Velho Testamento a gente vê lá que um rei começou a reinar no ano tal e reinou até tal ano, mesmo que ele tenha reinado até, vamos trazendo aqui para os nossos dias, até apenas janeiro do ano, aquele ano contava como todo, porque era assim a contagem dos dias, do tempo pelos judeus. Portanto, não há nenhuma discrepância, nenhum erro nessa contagem. 3 dias de fato, de acordo com a contagem dos judeus. A aparição de Jesus para as mulheres. O anjo do Senhor diz às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Mateus 28, verso 7, registra ele. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Mas Jesus as surpreende enquanto elas caminhavam para cumprir as ordens recebidas. Mateus destaca o fato de as mulheres abraçarem os pés de Jesus. Aqui nós vemos o anjo ordenando elas que fossem até os discípulos avisar, e nesse ínterim elas estão indo avisar os discípulos e encontram com o próprio Jesus, que, diz aqui, o mestre repete a ordem dada pelo anjo e as encoraja a não temerem. Ele diz: não temais, e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mateus 28, verso 10. Se o testemunho de uma mulher não era aceito como verdadeiro, por que os evangelistas disseram que foram as mulheres que viram Jesus e não os homens? Olha, isso é uma evidência favorável à ressurreição. Se fosse uma história montada de acordo com a tradição, o costume da época, jamais eles permitiriam que as mulheres fossem as
primeiras testemunhas oculares de verem Jesus ressuscitado. Mas, como o fato é realmente verdadeiro e esta impossibilidade torna-se uma evidência da ressurreição de Jesus. A trama para esconder o fato da ressurreição. Enquanto as mulheres vão até os discípulos para dar as boas novas, os soldados que guardavam o sepulcro vão até os príncipes dos sacerdotes contar o que havia ocorrido. Pagaram propina, melhor dizendo, aos soldados para que eles mentissem a respeito da ressurreição de Jesus. Olha, a ideia dos príncipes dos sacerdotes não era provar a verdade. A ideia dos príncipes dos sacerdotes era manter o povo desacreditando da verdade da ressurreição. Por quê? O que acontece? Estes guardas, eles eram obrigados a guardar aquele sepulcro com a própria vida. Se algo acontecesse, possivelmente eles mesmos corriam risco de serem executados. Como os príncipes dos sacerdotes não exigiram execução por parte de Pilatos para estes soldados que não guardaram o túmulo, ao invés disso, pagaram eles para que dissessem mentiras a respeito da ressurreição de Jesus, para que eles dissessem que roubaram o corpo de Jesus e não que Jesus foi ressuscitado. O fato de soldados romanos terem sido enviados para guardar o túmulo deu mais credibilidade à ressurreição de Jesus. Quem poderia retirar o corpo de um túmulo que estava lacrado e guardado por um destacamento de Roma? A propina que os príncipes dos sacerdotes pagaram aos soldados constituiu-se numa discrepância no que eles estavam afirmando. Por quê? Porque os soldados estavam ali guardando a porta do túmulo, e o túmulo estava selado com o selo do imperador, com o selo do governador. E ninguém, nem mesmo os sacerdotes poderiam violar aquilo ali. Quem violasse esse selo, fosse pego violando o selo, seriam executados. E isto, o fato de os soldados romanos, de uma guarda romana estar ali guardando o templo, guardando a porta do túmulo, melhor dizendo, concretiza, dá mais credibilidade ainda para o fato da ressurreição ser verdadeira. Evidências históricas da ressurreição de Jesus. A Igreja de Cristo, um fenômeno histórico. Como os sacerdotes e demais líderes religiosos judaicos não podiam apresentar o corpo de Jesus, restou-lhes ameaçar os discípulos de mostrar de morte se anunciassem a ressurreição. Eles pregaram com convicção o Cristo ressurreto, mesmo correndo o risco de serem mortos. Jamais os discípulos furtaram a responsabilidade de anunciar aquilo que viram e ouviram. Eles ouviram Jesus dizer que estava vivo e viu o próprio Cristo ressurreto. Os discípulos arriscariam suas vidas por mentiras? Como tantas pessoas contemporâneas de Jesus e moradores de Jerusalém poderiam se converter se não houvesse evidências da ressurreição? Ora, muita gente se mata, muita gente mata outras pessoas em nome de doutrinas equivocadas. Mas essas pessoas, como nós vemos por aí, matam e morrem por engano. Os discípulos jamais morreriam gratuitamente por uma mentira que eles mesmos tivessem inventado. Jamais fariam isso, ninguém faria isso. Alguém pode dizer assim, mas muitas pessoas morrem em nome de sua fé, em nome de coisas de uma fé mentirosa, como a gente vê por aí. Mas o problema é que essas pessoas não sabem que isso é mentira. Os discípulos de Jesus sabiam toda a verdade. E a verdade era que Jesus havia realmente ressuscitado.
Se eles tivessem inventado essas mentiras, eles jamais iriam até a morte em nome de uma mentira. A igreja também é um fenômeno histórico que evidencia a ressurreição de Jesus. Ela teve o seu início na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi morto, crucificado e sepultado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja morreria ali, acabaria ali, mas pelo contrário, a ressurreição de Jesus fortaleceu o crescimento da igreja. O domingo, um fenômeno sociológico. A questão do domingo é muito importante. O livro de Atos, em Atos 20, verso 7, registra que os primeiros cristãos passaram a se reunir para adorar o Senhor no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E eles reuniam especificamente para a Santa Ceia, para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E o sábado, olha, o domingo como um fenômeno sociológico, somente uma evidência muito forte para poder mudar tantos anos de tradição. Como nós vemos, mudar o dia da adoração de sábado para o domingo foi uma decisão radical. Agora a igreja passa a adorar ao domingo. Antes adorava no sábado. Somente algo divino como a ressurreição de Jesus seria capaz de mudar uma vida inteira de tradição. Os discípulos não mudariam radicalmente tudo o que eles haviam vivido como judeus autênticos por uma mentira. A transformação de vidas, um fenômeno divino. Declarar a fé em Cristo como Senhor e na sua ressurreição era o mesmo que assinar uma sentença de morte. Será que qualquer um se declarava cristão? Somente alguém que tivesse experimentado uma conversão genuína, uma transformação interior profunda, teria coragem de se declarar cristão. Tinha que ser muito verdadeiro, tinha que ser algo profundo, extraordinário, não podia ser algo sustentado por uma mentira, não podia ser algo sustentado por uma alucinação. É real, é verdadeiro. No decorrer da história, nenhuma mensagem foi capaz de transformar vidas como a mensagem da cruz, como o cristianismo e o seu conjunto de verdades. Os crentes do primeiro século foram muito perseguidos e tiveram que enfrentar toda sorte de males, apedrejamento. Estevão foi o primeiro a ser apedrejado, crucificação. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer igual ao seu mestre. Prisões. Paulo foi preso, passou partes enormes do seu ministério em prisões. Lançado aos leões, o livro dos mártires e outros livros e documentos históricos mostram isso. O Coliseu de Roma, por exemplo, era uma espécie de anfiteatro onde os cristãos eram lançados para as feras, para o deleite das pessoas, do imperador e dos ricos e até também de pessoas comuns da sociedade. Mesmo assim, não negavam a fé e não deixavam de testemunhar o Cristo ressurreto. As duas ordenanças de Cristo para a igreja. O batismo e a Santa Ceia, as duas ordenanças do Mestre para a sua igreja. Fantástico! O batismo como uma forma de sepultamento dos pecados, como uma forma de mostrar o novo nascimento. E a Santa Ceia como uma forma de lembrar como foi este novo nascimento, como foi como se deu origem a esta nova vida pela morte de Cristo. Batismo. A imersão nas águas representa a morte do crente para o pecado, enquanto a saída das águas simboliza a ressurreição, o ressurgimento de uma nova vida. Enfim, o batismo é uma das ordenanças da igreja hoje em dia, e a representatividade do batismo é algo extraordinário. Somente quem acredita realmente na ressurreição acredita no batismo. O batismo não
imerge, não sepulta os nossos pecados. É um símbolo do sepultamento de pecado. É um símbolo do sepultamento de pecado, porque quem sepulta os nossos pecados é Cristo, pela sua morte ali na cruz, e também é um símbolo da ressurreição para uma nova vida, de um novo nascimento. E isso acontece também em Cristo Jesus, e não pelo fato de sair das águas. A Santa Ceia, reconhecendo publicamente que Cristo morreu por nós, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou em um corpo glorioso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios 11, ele diz que toda vez que comer no pão, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Nós, quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos que o novo nascimento, representado ali pelo batismo, o sepultamento dos pecados, representado lá no batismo, não é o batismo em si, mas a morte de Jesus. E nós também anunciamos com a Santa Ceia que Jesus morreu, mas ressuscitou. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Pois Paulo diz que toda vez que comer esse pão, beber esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia está implícita essas duas mensagens importantes do cristianismo: a morte e ressurreição de Cristo e a sua vinda para arrebatar a sua igreja. Conclusão. Nesta lição aprendemos que o testemunho das mulheres e a trama dos líderes judeus, ao subornar os soldados para dizerem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus durante a noite, são evidências do relato da ressurreição de Jesus. Duas coisas extremamente antagônicas para o momento da época dão mais credibilidade à ressurreição de Cristo. As mulheres, porque o testemunho de mulher não era aceito para uma coisa tão importante. E a mentira dos príncipes dos sacerdotes, porque uma vez que tinha uma guarda romana protegendo o túmulo, com uma pedra tão pesada, com algo tão importante como era o selo romano ali naquela pedra, jamais os discípulos ousaria roubar o corpo de Jesus ou qualquer outra pessoa. Enfim, a discrepância na afirmação dos príncipes dos sacerdotes acabou se transformando em uma evidência da ressurreição de Jesus. Nós temos aqui as perguntas. Eu não vou me deter na pergunta como de costume, por uma questão de tempo, mas eu creio que você fará o uso desses artifícios aqui para fixar as informações aprendidas durante esta lição. Muito bem, ebdemfoco.com. Fico aqui o nosso agradecimento por você fazer parte desta família. Que Deus em Cristo nos abençoe. Acesse lá www.ebdemfoco.com e você terá acesso a uma diversidade de conteúdo para a sua escola bíblica dominical. Fique com Deus, até a próxima. Paz e bem a todos.